Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Eu vou falar com vocês sobre métodos e propriedades, tá? Isso é uma dúvida que surgiu lá no Instagram da DBM Code, tá? Eu fiz um post lá para o pessoal colocar as dúvidas de JavaScript e surgiu essa dúvida. Então vamos aqui para o código para a gente entender melhor um pouquinho de método e de propriedade. Mas antes, não esquece já de se inscrever aqui no canal para você me dar aquela força aqui. Deixa comentário, deixa suas dúvidas e compartilha aí com a galera. Então, sem enrolação, vamos lá. Para a gente entender de método e propriedade, a gente precisa saber que método e propriedade estão ligados ao objeto. Então, tudo que é objeto possui método e possui propriedade. E você pode afirmar que se tem método e se tem propriedades, é um objeto. Tá? Então, vamos falar especificamente aqui de método. Tá? Então, método. Método, o que é? Tá? São ações, vou simplificar para vocês, são ações que o objeto consegue realizar, ok? E propriedades são características que representam o objeto. É a forma mais simples de você entender, então. É como se fossem umas qualidades. Então, vamos pensar um pouquinho, de... a gente sempre fala que objeto na programação, quando está ensinando, é uma representação de coisas do mundo real na programação. Tá? Mas na prática, a gente acaba não usando dessa forma. Por exemplo, quando se fala de um carro, é o exemplo mais comum que existe, né? A gente não fica criando códigos relacionados a carro. Mas se eu fosse só questões para fins de exemplo, um carro, por exemplo, como que eu representaria ele aqui, ó? Eu representaria ele assim, ó. Vamos criar um objeto da forma literal, que é a forma mais básica de você criar objeto no JavaScript, tá? Vamos usar aqui, ó, um const, só para você entender, carro, e abre o quê? Abre chaves aqui, é isso, né? O que seriam as propriedades do carro? A cor. Então, essas são as características, certo? Amarelo. Vamos colocar nosso carro amarelo. O que mais? Portas, né? Quantidade de portas. Vamos colocar aqui um number. Ok, o que mais que a gente precisa colocar aqui, ó? Por exemplo, velocidade. Vamos supor que isso daqui é velocidade máxima. Sim, vamos colocar 100. Isso daqui que eu tô colocando, ó. Isso aqui tudo são propriedades, são características, certo? Aqui, ó, características. Então, isso daqui são propriedades que representam o carro. É dessa forma que o nosso programa, o computador, no caso, com base no uso da linguagem, vai conseguir entender que a gente está falando de um carro por causa dessas características. A gente pode até colocar aqui mais coisas que representam. Pode ir colocando. Eu só vou deixar essas três, mas a gente pode ir colocando mais coisas aqui. Tá? Agora vamos falar de método. O que seria um método? Por exemplo, acelerar poderia ser um método. E como que a gente representa um método aqui dentro do objeto? Com funções. Então, todo método, basicamente, é uma função, tá? Isso aqui é uma função anônima, ok? Vírgula aqui, que ele está reclamando ali. Beleza. E aqui eu posso fazer um returning. Template string aqui. Acelerando o carro. Tá? Eu vou retornar uma string aqui mesmo, só para simular que estivesse fazendo alguma coisa, tá? Eu posso agora utilizar esse objeto. Como? Eu vou vir aqui, eu posso chamar no console, né? Console.log, para a gente poder ver a saída, ok? Eu pego o carro, ponto, acelerar. O que eu faço? Chamo um método. Tá? Vamos pegar todo esse código aqui para ficar simples, jogamos para cá. Vamos executar ele aqui.
que eu posso dar um execute nele. Ó, acelerando o carro, ele imprimiu o que está aqui. Por quê? Para que imprimiu? Eu estou usando o console.log, certo? Isso daqui é um método. Eu poderia usar outra coisa aqui, poderia usar, por exemplo, ó, aqui embaixo, na linha de baixo, o portas. O que ele vai fazer? Vai me mostrar a quantidade de portas. Mas o portas, ele não executa nada, ele não faz nada, ele não muda a quantidade de portas. No JavaScript eu tenho a liberdade de vir aqui carro.portas e colocar 2. Eu tenho isso, tá? Mas ele não está executando nada, ele não... Por exemplo, o portas aqui, se eu quisesse fazer mais ações aqui dentro, eu já não ia conseguir, tá? Já não ia deixar, já ia começar a dar erro. Se eu vim aqui colocar mais concatenar aqui, fazer mais coisas aqui, ó, ele já vai me dar um erro ali, certo? Agora, se eu precisasse que o portas fizesse alguma coisa, ou alguma outra situação, eu poderia ter aqui dentro mais algum método. Por exemplo, aqui no acelerar, acelerando o carro, eu estou fazendo dessa forma, tá? Eu poderia, antes de acelerar o carro, fazer qualquer outra coisa aqui. Imprimir uma mensagem, por exemplo, ligando o carro, eu poderia ter isso, certo? Aqui dentro desse bloco de código me dá a liberdade no método de fazer várias outras coisas, qualquer coisa aqui dentro. Eu poderia pegar, por exemplo, trocar a cor do carro. Aqui, eu poderia pegar o tis.cor aqui dentro, quando isso daqui fosse executado, vermelho, ok? Claro que não tem nada a ver com acelerar o carro, mas só para vocês entenderem que aqui dentro, quando eu estou utilizando o método, eu tenho uma liberdade maior e o meu código fica muito melhor e fica muito mais organizado. Tem tudo isso para você pensar. Quando eu rodar isso daqui, e eu passei o objeto aqui no console.log para vocês verem, ó, a cor eu mudei para vermelho. Por quê? Porque eu fiz isso aqui dentro do método. Eu poderia ter um método mudar cor. Poderia ter isso daqui, ó. Mudar cor. Eu faço uma function aqui. Uma funçãozinha aqui. Tá? Aqui eu não preciso colocar nada, nenhum nome de função, porque vai ser chamado pelo ponteiro aqui do nosso objeto. Eu pego esse bloco que está aqui, ó. Quer ver? Vou deixar isso daqui bem dinâmico. Passo aqui, ó, nova cor. E aqui embaixo atribuo o nova cor. Eu ia salvar, mas aqui não salva, então... Agora, se eu vir aqui em carro, se eu usar aqui a função mudar cor, chamar o uso dela aqui, vamos rodar. Só que eu não passei nada, né? Ele dá um infinite. Ó, azul. Passei aqui agora. Ó, a cor, propriedade aqui dentro eu mudei. Eu usei um método para fazer essa mudança. É isso que é o bacana dos métodos. Então, para fixar na cabeça de vocês, tá? Método são funções dentro do JavaScript. Ou algo que pode ser mudado. São ações que o objeto pode realizar. Se você entender dessa forma, quando você for programar em orientado a objeto em qualquer outra linguagem, você não vai se perder. E propriedades são as características, tá? Beleza? É isso daqui. Certo, então, gente. Então, espero que essa pequena explicação tenha deixado um pouco mais claro na sua cabeça o que são métodos, tá? E o que são propriedades. E que você sempre lembre que esses dois caras aqui, eles estão ligados ao objeto. Então, de uma forma geral, você precisa pensar nisso aqui, ó. Objeto vai ser igual a método mais propriedade. Fica ligado, objeto, sim. Objeto. Fique ligado que você pensando nisso, vai facilitar um monte o seu entendimento. E depois, conforme você for codando, você for criando os seus projetos, isso daqui vai entrando na sua cabeça. Então você precisa praticar. Beleza? Fico por aqui e deixa comentário. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para me dar aquela força. E a gente se vê no próximo vídeo.